A origem da espécie. Alberto Mussa traz para a gente o roubo do fogo e a noção da humanidade. Mitos novamente, mitologia novamente. Alberto Mussa, muito obrigada pela sua presença aqui no Metrópolis. Adriana, um prazer meu, uma satisfação imensa. Que bom. Bom, que você é um estudioso, um pesquisador, que você gosta de mitos, a gente já sabe. Né? E agora, o que eu quero saber é por que e o que te levou a escrever sobre o mito do fogo roubado? O que te leva para esse ensaio que você traz para a gente, né? Começando aí também um pouco da nossa conversa. Não é um romance, não é um conto, é um ensaio que você traz para a gente. Por quê? Bom, o motivo de eu ter escrito um ensaio nesse momento foi o fato de eu ter terminado a minha série de romances policiais ambientados no Rio de Janeiro, romances históricos, né? Policiais históricos. Então, eu achei que precisava dar uma renovada na minha fabulação, na concepção do próximo romance, etc., essas coisas assim, e achei que era hora de fazer, de colocar justamente para fora uma questão que vem há quase 30 anos assim, remoendo a minha cabeça, que é a questão da origem do fogo. A origem do fogo, quer dizer, a origem dos bens culturais, na grande parte das mitologias que a gente conhece, são, em geral, doações. Né? Um herói, um demiurgo, uma divindade doa. Né? Então, a agricultura, né? As sementes das plantas cultivadas, as armas, as danças, a legislação, né? Tudo isso é uma doação, às vezes até uma imposição de alguém que chega e dá. E o fogo, pelo contrário, a grande maioria das versões sobre o origem do fogo é o roubo. Então, eu achei que nessa história, há ainda, né? A história ainda é contada, nessa história, algo assim de muito peculiar e muito importante para que ela tenha uma característica divergente dos demais conjuntos de bens culturais. E isso é que ficou remoendo aí na minha cabeça, né? Eu tentando refletir durante esse tempo, mas muito dispersivamente, esparsamente, né? Colecionando mitos do fogo, né? Uma coisa que eu fiz, de certa maneira, o livro não demorou tanto, porque eu já tinha essa coleção praticamente pronta. Quando eu comecei a fazer o exame, efetivamente, eu já tinha colecionado os mitos, né? Quase a totalidade deles. Então, isso é um trabalho, um processo de muito tempo, de uma reflexão, de um pensamento sobre um determinado assunto, e que eu resolvi agora colocar para frente. E aí, quando você começa a olhar para esse assunto e aí analisar todos esses mitos que você vai colecionando, colocar lado a lado, fazer comparações, você traz para a gente, nesse ensaio, muitas reflexões e algumas considerações importantes, né? Dentro dessa coleção, aí a gente chama de coleção, vou chamar de coleção aqui, dentro dessa coleção de mitos que você vai apresentando para a gente e que circulam, a gente tem ali um mesmo argumento para mitos surgidos em épocas diferentes, em culturas, povos diferentes, e que estão em todo o mundo, né? Isso Exato. faz com que a gente perceba o quão seminal é essa história para a gente se entender, né? Entender o nosso lugar ali como humanos. É exatamente isso aí, Adriana. Eu até digo isso, né, que, na verdade, essa história é aquela que funda a noção de humanidade. A importância dela é exatamente essa. Ela estabelece, de certa maneira, os 4 elementos fundamentais que o homem pré-histórico, né, aquela humanidade primordial, no momento em que ela estava surgindo no processo de expansão demográfica, né, naquele seu primeiro momento, ainda na África, né, antes de começar a colonizar o planeta todo, são os 4 elementos que ela considerava, aquela humanidade, aqueles narradores primordiais, como os elementos definidores dessa noção de humanidade.
em contraponto ao que seriam os animais, os demais seres vivos e entes do universo, né? E aí são exatamente o alimento cozido, né? A noção de parentesco, né? Que inclui a lei do incesto, a valorização da inteligência em relação à força, que é uma coisa curiosa, porque os heróis contemporâneos normalmente são fortes, né? Os super-heróis, né, do nosso mundo não são caracterizados pela inteligência, mas pela força física, por uma habilidade especial. Mas esses homens pré-históricos achavam que a inteligência era o nosso maior poder. E, finalmente, a capacidade xamânica, né, que é o discurso metafísico, né, a capacidade de penetrar, ou de compreender, ou de desenvolver um discurso qualquer a respeito do sobrenatural, a respeito do mundo que é externo a nós, que está acima de nós e que a gente não consegue penetrar normalmente. Então, eu acho que são esses elementos que a história explora, né? Claro. E aí você vai ajudando a gente a entender, a gente vai acompanhando com você, de como esses mitos, esse mito do fogo roubado, pode ajudar a gente a entender o contexto geral, concreto, você diz exatamente isso, da antiga vida humana. E eu queria que você explicasse isso para a gente, em que lugares, né, ele pode ajudar a gente a refletir e a entender esse contexto geral e concreto. Eu acho que a maior contribuição dessa história, além, evidentemente, né, ela mostra, em primeiro lugar, que a representação que nós fazemos da humanidade pré-histórica, e principalmente dessa humanidade primordial, ela, em todos, por exemplo, no filme A Guerra do Fogo, né, que é até interessante porque é um paralelo com que eu cito no livro, as pessoas... Quer dizer, o homem sem fogo, esse homem primordial, estou evitando chamar de primitivo, mas é como, em geral, ele é representado, ele é muito mais sensível e muito mais inteligente do que nós representamos. Nós representamos esse homem como, e a humanidade, na verdade, né, como algo bárbaro, como são estupradores, são chacinadores, né? Existe um ambiente de completa violência dentro da narrativa que nós fazemos a respeito dos nossos antepassados. E os nossos antepassados não se viam dessa maneira, pelo contrário. O que eles valorizam, até mencionei, né, eles valorizam a inteligência e não exatamente a força física. Né? O grande valor que está expresso no mito do roubo do fogo é a astúcia. Né? Então, não há violência. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que a grande ideologia da história do roubo do fogo é uma ideologia do compartilhamento, a ideologia da generosidade, porque o ladrão nunca fica com fogo para si. O ladrão, em todas as histórias, é um padrão, ele distribui o fogo. A história só tem sentido porque o ladrão distribui o fogo. Na nossa modelo de civilização contemporânea, o ladrão é um vilão, ele é um criminoso. Né? Porque nós não somos generosos, nós somos acumuladores, nós somos egoístas. E o ladrão, na pré-história, era justamente o herói, é aquele que rouba de alguém que não quer doar. E eu acho que isso é a grande lição que o mito do roubo do fogo traz. Né? É uma ideologia da sociedade, uma ideologia do compartilhamento. E isso não é uma analogia, digamos assim, vamos dizer, simplória, com nenhum tipo de teoria social, marxista, não é isso. É uma postura existencial do que significa a convivência em sociedade, é o compartilhamento. Isso nós perdemos. Né? O mundo contemporâneo, o mundo de hoje, ele perdeu essa capacidade de compartilhar. E nisso daí, para mim, é a grande mensagem, é uma maneira que a gente pode passar a ver os nossos antepassados com outros olhos. Eles não são esses bárbaros, eles não são burros, eles não são violentos, eles são inteligentes, sabem exatamente o lugar que eles têm na natureza, eles são sensíveis e eles valorizam justamente as coisas que eu acho que hoje nós também devemos considerar como fundamentais, né? Que é o compartilhamento dos bens, né, para evitar justamente esse abismo que tem se criado nas sociedades contemporâneas. É interessante quando você fala que esses homens primordiais, eles não se viam dessa forma,
e eles não se viam dessa forma e não se narravam dessa forma, e é isso que você está dizendo aqui para a gente, né? Eles não se narravam dessa forma. Exatamente. E o mito é essa possibilidade de você enxergar, né? De se enxergar, enxergar o seu contexto, enxergar os problemas e as soluções. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito que a gente, na minha opinião, isso é uma coisa que eu não cheguei a escrever, mas eu já talvez tenha falado outras vezes. Na minha opinião, todo o nosso grande patrimônio narrativo, literário, né? A literatura é apenas uma forma que adota uma tecnologia, que é a escrita e o livro atualmente, né? Para você contar uma história. Mas as histórias são contadas desde que a humanidade existe. Eu acredito muito nisso. E eu acho que o grande patrimônio, os grandes problemas, todas as grandes questões, os artifícios de narrativa, tudo isso surgiu na pré-história. Então, a gente tem uma tentativa de valorizar muito o presente, né? A modernidade, o que é contemporâneo, o que é novo, como se fossem grandes invenções e grandes conquistas e aquisições da espécie humana, e eu não consigo ver. Eu acho que quando a gente começa a ler mitologia com mais frequência, você começa a perceber a sutileza daquele discurso, a profundidade daquele discurso, a beleza poética que está embutida ali, e você vê que, na verdade, todas as nossas... O que nós fazemos hoje, nós estamos contando histórias que já foram contadas no passado, né? Nós estamos utilizando um material que foi elaborado por esses nossos longínquos antepassados. Eu acho que a gente precisa olhar para eles com olhos diferentes. Mussa, eu aqui acompanhando o seu livro e lendo A Origem da Espécie, muitas questões que você coloca vão num caminho muito diferente, eu acho que de uma representação simbólica do fogo e da origem do fogo e dessa relação do homem com o fogo do homem primordial que a gente vê nos filmes, que a gente vê em alguns livros, em algumas histórias. Você faz esse paralelo de alguma forma? Olha, eu acho que existem, sei lá, inúmeras metáforas que envolvem fogo, né? Mas eu não entrei, não procurei explorar isso. Quer dizer, não procurei explorar quais são os desdobramentos metafóricos que o fogo veio a ter, né, nas narrativas que se sucederam a esse período aí. O que eu, de certa maneira, tento dizer é que o roubo do fogo é um mote, é um fato que provavelmente aqueles humanos já não estavam tendo, digamos assim, conflitos, né? Porque, segundo os arqueólogos, nesse período, mais ou menos de 300 mil anos, que é quando surge a humanidade, que também se começa a se desenvolverem as técnicas de produção de fogo, né? Através da fricção, madeira ou pederneira, né? Então, na verdade, o fogo que era apenas conservado, colhido na natureza e apenas conservado, é uma coisa que já é um pouco do passado dessa humanidade primordial. Ela já estava começando a dominar essa tecnologia. Mas o roubo do fogo talvez seja ainda uma lembrança, uma memória de um passado que foi usado como mote para justamente a introdução dessas noções de humanidade. Quer dizer, o cerne da história do roubo do fogo não é o fogo. O fogo é apenas um motivo superficial que é usado para contar uma história que fala principalmente de generosidade, compartilhamento, noção de sociedade, né? Discurso metafísico, né? Que é o que, digamos assim, um equivalente do que seria um xamanismo pré-histórico, né? Paleolítico, vamos dizer assim. Então, é para isso que a história do fogo serviu. Eu procurei explorar esse viés, né? Que já é extenso, né? Claro. Aí a gente aqui no livro, você tem aqui dividido em capítulos. Então, nós temos o ensaio e tem os últimos capítulos do livro que a gente tem exatamente esses contos que você pesquisou, né? Esses mitos que você pesquisou.
E é interessante a gente poder vir consultar, ver. Você quis trazer essa possibilidade, então, para o leitor também estar perto desses mitos que você usou na hora da pesquisa, na hora da construção do ensaio, né? Eu achei que valia a pena, né? Eu tive um trabalho tão grande para resumir também, porque você vai lendo, né? Mas você sempre resume, né? Nunca é ideal resumir, mas também colocar, às vezes, o mito inteiro, o texto completo. E muitas vezes eu não tinha, muitas vezes eu já tinha tido acesso apenas a um resumo de mito, então eu não tinha como reproduzir o texto original, digamos assim, como foi narrado para aquele mitógrafo, né? Vamos dizer assim. Então, eu tive um trabalho de resumir e eu achei que valia a pena também que, já que eu proponho uma metodologia de análise, que o leitor que queira, né, se dispuser a verificar os meus processos, ele está ali com todo o material. Então, ele pode confrontar, pode descobrir erros, pode, né, propor uma outra forma de abordagem, porque ele tem o material todo ali. Acho que enriquece a edição, né? Claro, claro. E aí a gente está falando aqui sobre o mito do fogo roubado, e a gente não explicou exatamente que história é essa, que argumento comum é esse, para que as pessoas possam estar com a gente nessa entrevista. Então, eu queria que você falasse que argumento é esse mais forte, o comum do mito do fogo roubado. Então, existem várias versões, né? Algumas dessas versões, inclusive, sobre a origem do fogo, não incluem roubo, mas elas são minoritárias, né? Então, nós estamos trabalhando dentro de um aspecto estatístico, de fato. Estatisticamente, essa história antiga, a primeira versão dela, ou, né, a reconstrução hipotética dessa primeira versão, ela tem os seguintes personagens. O ladrão, aliás, vou começar pelo dono. O dono do fogo, ele é um ser celeste, ele mora no céu, ele é um demiurgo, um ser poderoso, alguém sobrenatural, tem grandes poderes. Ele se caracteriza especialmente por ser egoísta. O fogo é para ele. Ele não distribui, não compartilha esse fogo com ninguém. O ladrão é um ser alado. Ele é um pássaro, em geral, ou é um homem que se transforma em pássaro, ou é um homem que controla um pássaro, ou é um homem que envia um pássaro, ou ele domina o pássaro, ou ele penetra, o espírito dele penetra dentro de um pássaro, ou seja, ele é alado e ele vai até o céu para roubar o fogo. O método de roubo, né, a grande maioria, são aqueles que são baseados na astúcia e não na violência. Então, ele utiliza, em geral, o artifício do logro, né, a malandragem para roubar o fogo. O ser com que ele se depara é um ser mais poderoso que ele, que muitas vezes até se vinga. No caso da história clássica do Prometeu, há uma vingança. O Prometeu é atado ao Monte Cáucaso, né? Fica preso ali, é torturado com uma águia, um abutre que come o fígado dele. Então, ele pode até ser punido. Mas ele usa um artifício, um oportunismo, a astúcia, a inteligência, um ardil para roubar o fogo. E esse fogo que é roubado não é aquele fogo produzido, que já seria aquele que a humanidade teria começado a fazer aí aos seus 300 mil anos, entre 400 e 200 mil anos, que houve essa difusão das técnicas de ignição, né? de produção de fogueiras. É um fogo antigo, é aquele fogo que era colhido na natureza, né? Um incêndio natural, e que a humanidade se apropriava de um galho incandescente, formava uma fogueira e tinha que manter, tinha que alimentar aquela fogueira, né? É essa fogueira que pode se perder, é essa fogueira que pode ser roubada, né? Ela pode não apenas desaparecer, mas ela pode ser roubada. Quando você tem o conhecimento do fogo, não existe mais o problema de você ser roubado, porque você sabe como produz, né? Então é só produzir outra vez. Então, é essa história, né? O fogo conservado, o ladrão alado, o dono, que é um demiurgo, e o método, que é a trapaça, o ardil, que constituem os pilares da história original.
E eu estou aqui pensando no que você falou, né? Do que você queria contar e do que você queria trazer para a gente sobre esse homem primordial que prezava o coletivo todo o compartilhamento e a inteligência. Quando perdemos isso, hein? Eu acho que foi mais ou menos há uns 10 mil anos, justamente. Quer dizer, eu estou falando até colocando uma data quase que precisa, mas eu estou. Inclusive, eu dei Porque uma é quando. assustada. Eu assustei quando você foi tão preciso. É porque eu acho que começa a surgir isso daí, mais ou menos quando surgem as primeiras formações estatais, que são essas que a gente vive hoje. Nós vivemos no Estado, né? Nós vivemos num território que tem um controle, leis específicas, né? Você tem governos, você tem subordinação a esses governos, da população se subordina, ainda que seja uma democracia, há leis que você tem que obedecer, né? E é uma estrutura muito hierarquizada, em que há diferenças absurdas de ocupação. E essas diferenças de ocupação e de especialização no trabalho, esse é que eu acho que é o ponto fundamental, né? À medida que a gente tem um grau elevadíssimo, extremamente complexo de especialização de ocupações, né? Então, você tem um médico, o advogado, o engenheiro, o militar, etc., o jornalista, mas você tem também o lixeiro, o coveiro, você tem o vendedor, o balconista de supermercado. Então, esses papéis não são intercambiáveis, eles são fixos, a não ser que uma pessoa mude de profissão, mas quem tem uma profissão estabelecida vai exercer aquela profissão, né? Então, isso gera uma diferença. E olha só, não estou falando de teorias políticas nem econômicas, estou falando da especialização. As sociedades primordiais, os modelos de sociedades chamadas de primitivas, elas têm um grau muito mais menor de especializações. As pessoas fazem as mesmas coisas. Você vai caçar, você vai roçar o mato para poder plantar, você vai caçar, vai pescar. As atividades coletivas elas são muito mais frequentes. O modelo estatal criou a noção de propriedade, quer dizer, talvez não tenha criado, talvez isso seja um exagero, mas ela hipertrofiou, né? Ela potencializou essa noção de propriedade. E essas determinadas ocupações, digamos assim, que são as mais nobres, que são aquelas que todos almejam, né? Elas acabam sendo acompanhadas também de um acúmulo de recursos, né? Do que a sociedade produz. Então, assim, quem é o juiz do Supremo, é óbvio que ele vai ter uma remuneração maior do que a do professor primário, né? Isso é evidente, né? A importância dessas funções, né? Eu acho que a do professor primário é maior, porque não existiria um juiz do Supremo se não existisse a do professor primário. Mas a sociedade, essa estrutura provoca esse acúmulo de bens justamente naquela pessoa que está nas posições superiores. E isso daí existe há mais de 10 mil anos, ou seja, não estamos falando de capitalismo, não estamos falando de socialismo, não estamos falando de nada disso, nem de sociedade industrializada. Isso já existia lá na época em que começaram a surgir as primeiras cidades-estados que a gente conhece pela arqueologia, lá no Oriente Médio. Né? E que você tem classes, por exemplo, de sacerdotes, de militares, que são privilegiados em relação às pessoas que vão plantar a cevada, que vão plantar o milho, ou o milho é da América, o trigo, né? A aveia. Então, essas pessoas que vão trabalhar com as mãos, elas são mais numerosas e estão numa posição inferior. Os juízes, os sacerdotes, né? Os generais, eles estão numa posição superior. E eu acho que nós perdemos esse momento das especializações, é que a gente perde essa noção. Mussa, muito obrigada. Vamos eu que ficar te mais agradeço. perto do fogo, então. Fiquemos mais perto do fogo. Muito obrigada, um prazer falar com você. Isso aí.